Olá, a graça e a paz de Jesus. No vídeo de hoje quero conversar com você sobre o tema Vivendo o meu propósito. A definição mais coerente de felicidade não é bem-estar, e sim a sensação de dever cumprido. Um exemplo, imagine que você esteja prestes a fazer a viagem do sonho, porém esta viagem ela ainda não teve suas despesas pagas. E você vai para essa viagem, para um lugar desejado, para um lugar belo, para um lugar atraente, mas na sua consciência existe a certeza de que as despesas ainda não foram pagas e que você terá uma dívida para os próximos meses. Difícil isso, né? Uma situação desconfortável. Agora imagine o contrário disso. Você vai para essa mesma viagem, para esse lugar desejado, para esse lugar dos sonhos, mas toda a despesa você já pagou antecipadamente. E agora a viagem está prestes a chegar e a acontecer, porém você já pagou todas as despesas. Não existe dívida, você vai apenas desfrutar daquilo que você já conquistou. Com certeza, esse segundo cenário é o cenário desejado e é o cenário ideal. Então, note que a melhor definição para a felicidade não é bem-estar, e sim a sensação de dever cumprido. E como nós podemos, portanto, viver o nosso propósito para chegar no final da nossa jornada, no final da nossa carreira e dizer satisfatoriamente, como disse o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Nessas palavras de Paulo, apóstolo, você nota claramente e evidentemente que existe uma sensação de dever cumprido. Ele cumpriu a jornada, ele cumpriu a carreira, ele cumpriu a missão. Então, como nós podemos viver o nosso propósito para chegar no final da jornada, no final da carreira e poder dizer satisfatoriamente essas mesmas palavras: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Portanto, vamos pensar sobre 3 atitudes importantes a serem assumidas para viver o nosso propósito. E a primeira atitude que todos nós devemos assumir para viver o nosso propósito é despertar do sono. O apóstolo Paulo disse na carta aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 14: por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Para viver o seu propósito é necessário um despertamento. É necessário um despertamento mental. É necessário um despertamento da consciência. É necessário o despertamento. Ninguém passa a viver o seu propósito e a cumprir a sua vocação sem antes passar por um sério despertamento. E para você viver o seu propósito, para que nós vivamos o nosso propósito, é necessário um despertamento. Nós não podemos ficar na inércia para viver o nosso propósito. Nós não podemos ser pessoas desatentas ao que está acontecendo à nossa volta. Nós devemos estar reagindo aos estímulos da palavra de Deus, aos estímulos dos referenciais da fé, ao estímulo do Espírito Santo para cumprir o nosso propósito. Nós precisamos despertar do sono. Para viver o propósito, primeiramente, é necessário despertar do sono. Para viver o nosso propósito, a segunda atitude importante é se apresentar perante Deus. Se colocar diante do Senhor e dizer para Deus: Senhor, eis-me aqui, eu quero viver o meu propósito. O que o Senhor tem para a minha vida? Qual é o teu chamado? Qual é a vocação que o Senhor entregou e pensou para a minha vida? Abrindo um parênteses aqui, é importante nós entendermos o seguinte: todos nós já temos um chamado universal, um chamado geral, que é servir e obedecer a Deus. Ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus e servi-lo. Esses 2 chamados, eles são para todas as pessoas. Se você ainda não descobriu qual é o teu chamado, uma coisa é certa: nós fomos chamados para ouvir e obedecer a Deus.
E dentro desse chamado para ouvir e obedecer a Deus, que é o chamado geral, existe também um chamado específico de Deus para a vida de cada um de nós. E para a gente saber o que Deus quer de nós, qual é o nosso papel no corpo, o que Deus espera que façamos para contribuir com o avanço da sua obra e para cumprir a nossa missão, o nosso chamado, nós precisamos nos colocar diante do Senhor. O apóstolo Paulo fala sobre o culto a Deus. Ele fala: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, nós precisamos nos apresentar diante de Deus para viver o nosso propósito. Você quer descobrir qual é o chamado direcional de Deus para a sua vida, o chamado específico de Deus para a sua vida? Se apresente diante do Senhor, diga para Ele: Deus, eis-me aqui para viver aquilo que Tu tens para mim. E por último, a terceira atitude, também em Romanos capítulo 12, no versículo 2, o apóstolo Paulo diz: e não vos amoldeis aos padrões deste mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, para você viver o seu propósito, é necessário você se amoldar aos padrões da palavra, viver de acordo com aquilo que a palavra de Deus espera de você. É impossível nós vivermos os planos de Deus para a nossa vida sem nos amoldar aos padrões de Deus. É impossível nós vivermos a vontade de Deus para a nossa vida se nós estivermos nos moldes do mundo e não nos moldes da palavra, e não nos moldes de Deus. Por isso, para você viver o propósito de Deus para a sua vida, se amolde aos padrões da palavra de Deus. E aí sim, dentro dos planos de Deus, dentro da vontade de Deus, vivendo de acordo com os planos designados e estabelecidos pelo Senhor para a sua vida, você viverá aquilo que Deus tem de propósito para a sua existência. Portanto, assuma essas 3 atitudes. Primeiro, se despertar do sono, porque da morte nós já fomos tirados. Jesus, ele já nos deu vida e vida com plenitude, como diz Efésios capítulo 2, o versículo 1, e ele nos deu vida quando nós estávamos mortos em delitos e pecados. Então a gente não consegue ressurgir da morte por nós mesmos, e é por isso que Jesus, ele nos ressuscitou nele, é por isso que o Pai nos ressuscitou juntamente com Cristo. Agora, despertar do sono é algo que cabe a mim, é algo que cabe a você, para a gente viver o nosso propósito. É por isso que a palavra ela vem dizendo em Efésios 5,14, conforme já lemos: desperta, ó tu que dormes, e Cristo esclarecerá sobre ti. Que nós nos despertemos, que nós nos apresentemos diante do Senhor, assim como o profeta Samuel. Deus falou com ele 3 vezes e ele não soube discernir a voz de Deus, entender a voz de Deus, até porque ele era uma criança nessa ocasião. Então o sacerdote ali fala para ele o seguinte: olha, a próxima vez que você ouvir esta voz, você dirá: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então, assim como Samuel, se coloque diante de Deus e diga para ele: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E não se amolde aos padrões deste mundo, e sim aos padrões da palavra de Cristo. Vamos orar? Soberano e eterno Jesus, nós não existimos por um mero acaso. Nós existimos para um propósito soberano e eterno que o Senhor estabeleceu para a nossa vida antes da eternidade. E nós cremos que os teus planos se cumprirão. Nós cremos que a sua vontade será levada a efeito nas nossas vidas. Para isso nós nos despertamos do sono. Para isso nós nos apresentamos diante do Senhor com a nossa vida diante do Senhor, com os nossos ouvidos atentos ao que o Senhor tem a nos dizer, para que nós compreendamos aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Senhor, nós também nos propomos a não viver de acordo com os padrões desse mundo, mas a sermos moldados pela renovação do nosso entendimento de acordo com a palavra do Senhor. Que a Tua palavra nos molde para que sejamos a imagem e semelhança do Teu Filho Jesus. Em Teu nome nós oramos e Te pedimos: nos dê graça, nos dê condições para viver o propósito do Senhor para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.